o meu amor. Não pelo que faz tuas mãos, mas pelo teu coração. Não por riquezas maior, mas por tua comunhão. Estou aqui, eu vim por ti. Intimidade, comunhão é o que eu mais quero. Quero tocar teu coração, Senhor. O meu maior prazer é te adorar. Estou aqui, eu vim por ti. Intimidade, comunhão é o que eu mais quero. Quero tocar teu coração. O meu maior prazer é te adorar. Aleluias. Por que você está aqui essa noite? Por causa de quem que você veio à casa do Senhor essa noite? De repente você pode até mesmo ter vindo aqui por conta de uma tradição, sabia? Porque já está na sua programação estar na igreja aos domingos. Deus, Ele precisa ser a razão de tudo. Tudo tem que ser por Ele, tudo tem que ser para Ele. Aquilo que você faz, aquilo que você planeja, tudo tem que ser para a honra e glória do nosso Senhor. E Ele é quem dirige a tua vida. Ele é quem dirige os teus passos. Quantos aqui já receberam um não de Deus? Levanta a sua mão. Foi gostoso? Recebeu um não? Não? Mas por que Ele te deu um não? É porque Ele te ama. Quando Ele te dá um sim é porque Ele te ama. Quando Ele te dá um não é porque Ele te ama. Quando Ele fala você não vai viver isso é porque Ele está sendo Deus na tua vida. Canta assim comigo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Certeza? Dele veio sim o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus.
Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E nisso, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia! 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 É porque Ele é Deus, é porque Ele é o nosso Senhor, é porque Ele está no controle. É porque Ele está no controle. É porque Ele nos resgatou, nos alcançou. O que poderíamos nós fazer para retribuir ao Senhor, para agradecer ao Senhor? Nada, nada, nada. Nos resta então amá-lo. Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti. Se renda, se prostre, se entregue. Coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a mim. Mesmo sem merecer me amou na cruz, se entregou por mim. O meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, Com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Vamos cantar do início. Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti.
morreu por mim. O meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu, não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu, não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Declare a Ele: te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Aleluia, aleluia. Comece nesse instante, erga sua voz. Comece a declarar ao Senhor palavras de amor a Ele. Não existe ninguém nessa terra mais importante para você do que o Senhor. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem esposo, não tem mulher. Ninguém nessa terra é mais importante na tua vida do que o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por Deus, Senhor, nos amado primeiro. Como entender, ó Deus, o teu amor. Como mensurar a infinidade do teu amor. Ter olhado para nós e nos amado, ter nos atraído, ter nos adotado como filhos, ter nos dado a oportunidade de chamá-lo de Abba, Paizinho. Sendo o Senhor Deus, Criador do universo, o Senhor olha para nós e quer ter conosco intimidade. Que amor é esse? Te adoramos essa noite, Pai. Te adoramos, te bendizemos. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Nos sujeitamos ao Teu senhorio.
nos prostramos ante a tua majestade, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado. Obrigado, Pai, pela provisão na pessoa de Jesus, teu Filho. Obrigado, Senhor, por momentos como esse de juntamente em igreja, em corpo, podemos adorar o Senhor. Obrigado, Senhor. Receba esse momento como aroma suave, em nome de Jesus. Podes assentar, queridos. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Estão lembrados do que aconteceu no dia 31 de outubro de 1500? A Reforma Protestante. Olha um barulho, né? Foi um barulho a Reforma Protestante. Quinta-feira agora, de 30 de outubro, quantos anos? 505 anos, fazendo a Reforma Protestante. Imagina vocês que, se a gente viesse aqui, o louvor cantou, e bem, a gente canta uns 2, 3, 4 hinos aqui, mais alguém canta um hino e a gente termina o culto e vai embora. Você voltaria para casa com a sensação de que estaria faltando alguma coisa? Se não tivesse pregação, se não tivesse ministração da palavra, você voltaria para casa satisfeito? Você voltaria assim, eu não entendi o culto de hoje. Eu não entendi. Não teve Bíblia, não teve pregação, não teve mensagem. Como você voltaria para casa? Nós estamos precisando de uma nova reforma protestante, queridos. Nós colocamos o grupo da igreja, caiu no meu celular e eu repassei para o grupo da igreja. Que na casa de alguns crentes tem Bíblia tão empoeiradas que dá para ele escrever com o dedo. E pode escrever a palavra condenação. Porque a forma como a gente trata a Bíblia, eu imagino que alguns tratam a Bíblia só representa condenação para essas pessoas. Com desmazelo, com indiferença, como se fosse um livro qualquer, coisa que você joga de lado, fica lá. Alguns lembram quando vem à igreja, tem que levar a Bíblia, e aí tem que limpar a Bíblia que está cheia de poeira. Né? Olha, irmãos, a palavra do Senhor diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ela é imperecível. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? As palavras de graça. Quando a gente lê a Bíblia, é um banho de graça de Deus que a gente toma. Admiravam da sua doutrina porque a sua palavra era como autoridade. Tem autoridade. A palavra de Deus tem autoridade para nos limpar, para nos libertar, para nos purificar, para nos corrigir, para nos censurar, nos recriminar e até para direcionar os nossos passos. O Espírito é que vivifica e a carne para nada serve. Mas as palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Quando nós mergulhamos na Bíblia, é um mergulho do mundo espiritual. Responderam os guardas: jamais alguém falou como este homem. Não se compara, querido. A Bíblia não se compara com mais nada no mundo. A gente tem que valorizar a palavra do Senhor. E ela diz lá, João: quem me rejeita não recebe as minhas palavras, já tem quem o julga. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. É uma palavra que nos absolve, mas ela pode também nos condenar. Ela pode ser a nosso favor e ela pode ser contra todos nós, especialmente lá no acerto final de contas. Só mais uma.
Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Essa palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Quando você pega a sua Bíblia, você está pegando uma coisa muito preciosa, que veio lá de cima, lá do alto. É uma coisa assim muito preciosa. E você tem que ter um coração muito dedicado para isso. Então imagina, queridos, eu daria razão para vocês. Mas se a gente encerrasse o culto, quando terminou o louvor, vamos fazer oração de encerramento do culto, vocês vão mais cedo para casa. Eu tenho certeza que você voltaria frustrado para sua casa nessa noite. Porque a palavra de Deus, a mensagem, pode ser dura, pode ser que você não queria, o pregador não estava muito inspirado, mas é palavra de Deus, palavra dos céus. E faz bem a palavra de Deus como central da nossa fé e central do culto dessa noite. Muito bem, mas a Bíblia diz que quando nós reunimos, uns tem hinos, tem cânticos, tem tudo. E a irmã Ida também tem um louvor para ao Senhor. Depois o presbítero Garcia virá aqui, depois da irmã Ida, apresentar os visitantes. Chama os visitantes aqui à frente, se nós estivermos aqui, orar com eles, abençoar. Se não, vai ministrar na sua família uma palavra de bênção. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você será o mesmo. Aleluias. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Receba, Deus, é para ti, meu Deus, é por ti que estamos aqui nesta noite, Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Um pouquinho mais. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluias. Meu coração te diz que não tem jeito. Uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre. Dizem tantas coisas. Aleluia. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Se você crê que sou capaz. Se o Espírito Santo te toca, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te toca, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo.
Ele vai contigo no seu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas para alcançar. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou, mas Deus está dizendo: eu posso tudo, 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 se você crê que sou capaz. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo. Ele vai contigo no seu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas para alcançar. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Ele vai contigo no seu caminhar. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Grandes coisas Deus tem feito por nós e por isso estamos alegres. Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Dê glória a Deus aí. A alegria do Senhor é a nossa. Aleluia. Nós estamos aqui nesta noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Damos boas-vindas àquele que nos visita pela primeira vez. Alguém aqui que nos visita pela primeira vez na igreja? Temos ali a mãe da irmã Betânia, isso, e a Joquebede, é isso também. Sejam bem-vindas. Há mais alguém nesta noite que gostaria de estar nos visitando hoje pela primeira, segunda vez? Temos o irmão lá atrás, que ele já esteve aqui outras vezes. Você? Já teve? Já, amém. Bem, eu quero convidar você que está nos visitando, que você venha aqui à frente, nós vamos fazer uma oração por você. Isso, nós vamos te abençoar em nome de Jesus. Se algum visitante que está nos visitando hoje quiser a oração, pode vir aqui à frente que nós vamos te abençoar no nome de Jesus. Você que está em casa também, que está nos visitando hoje, que Deus te abençoe, onde você estiver, e que esta oração que estamos orando por esses irmãos vai também alcançar a sua vida no nome de Jesus. Quero te convidar a colocar-se de pé. Vamos estender as mãos aqui para frente, representando todos os irmãos que nos visitam hoje aqui na igreja, pela primeira, pela segunda vez. Você que tem vindo constantemente na nossa igreja, receba o nosso abraço. Saiba que aqui é o lugar onde nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que é onde há a presença do Espírito do Senhor, a liberdade. Você tem liberdade nessa noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Estenda as mãos aqui para frente, vamos orar. Pai, nesta noite nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos, ó Deus, pelas tuas filhas que estão hoje nos visitando, ó Deus, e os demais irmãos que estão aqui e que estão outras vezes retornando à tua casa, Senhor.
Nós queremos nesta noite, no nome de Jesus, abençoá-los, ó Deus. Abençoamos, ó Deus, com toda sorte de bênçãos. Deus, também nós abençoamos cada família aqui representada, Deus. Abençoamos os lares, o marido, a esposa, os filhos, o genro, a nora, os netos, ó Deus, que toda a família seja abençoada pelo Senhor. Pai, nós nesta noite liberamos uma palavra de salvação sobre a nossa família, uma palavra de libertação sobre os nossos lares. Deus, os nossos filhos são herança do Senhor, e nós profetizamos nesta noite que a nossa família servirá ao Senhor Jesus. Abençoamos todos que nos visitam nesta noite, em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Que Deus abençoe a senhora. Ela quer cantar um corinho. Amém. Pode sentar. A alegria do Senhor é a nossa força, como o pastor falou. Estou muito alegre com essa igreja. É a minha igreja. Faz 70 anos que eu nasci em Cristo nessa igreja. É por isso que eu canto um corinho há 70 anos, que a vitória é Deus quem nos tem dado a vitória. 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 Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. 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 É Deus quem nos tem dado a vitória. A vitória é em Cristo Jesus. Uns têm salmos, outros têm cântico. Eu vou fazer uma coisa aqui, queridos. Vou chamar a Mailma aqui à frente. Vem cá, Mailma. Vou te chamar aqui à frente. Ela nem imagina. Mas eu sentei ali e me veio à memória algo relacionado com a Mailma. Eu vou chamá-la aqui à frente. O culto de hoje, a mensagem de hoje, vocês sabem, está voltada para a Bíblia, né? E numa daquelas visitas que nós fizemos, não, vem aqui, você vai pegar esse microfone. Você vai pegar esse microfone. Uma daquelas visitas que nós fizemos, casa Emailma, ela nos mostrou um caderno. Pense no caderno, queridos. Pense no caderno. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a inspiração sua para fazer aquele caderno? Você vai dizer para a igreja que caderno é esse? Qual foi a sua inspiração e qual é a sua experiência no dia a dia quando você abre aquele caderno, pega aquelas canetas para você fazer o que está ali? E se no dia do meu aniversário você quiser presentear com aquele caderno, eu aceito, tá? Diga, eu queria, vocês vão entender por que estou chamando a irmã Ilma aqui à frente. Pode ser, irmãos. Você é o pastor. Chegou um dia lá, eu estava fazendo a minha devocional, aí você, acho que a irmã Marli também viu, né, irmã Marli? Viu. Mas é porque eu criei o hábito, muitos aqui também, de ler a Bíblia durante o ano todo, né? 2 capítulos do Novo, 1 do Velho. Aí um dia eu estava sentada e veio uma voz, eu creio que o Espírito Santo falou comigo assim: o que você tem aprendido lendo a Bíblia sistematicamente, automaticamente? E eu comecei e falei para a Sinés, eu vou fazer a minha leitura esse ano diferente. Eu vou escolher um livro da Bíblia e vou estudar esse livro. E o livro que veio na minha mente foi o livro de Salmos.
Aí eu comecei a ler o livro de Salmos e falei assim, não, vou ler e vou resumir o que eu estou lendo. E peguei um livro, assim, como parâmetro para mim, que é o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, o comentário dele sobre Salmos. E eu comecei a ler esse livro e dele eu fui fazendo um resumo. Como eu gosto muito de desenhar e pintar, coisa de professor, né? Primário. Eu comecei a desenhar, pintar e fazia. Estudava o livro, copiava o capítulo do Salmo e depois fazia uma conclusão minha. Depois eu vou trazer, o pastor vai ver minha conclusão. E a experiência que eu tenho é que eu me aprendo muito mais parando e estudando só um livro do que ler aquela leitura sistematicamente, todo ano. Ah, li a Bíblia 30 vezes. Mas o que você aprendeu com a leitura 30 vezes na Bíblia? Porque às vezes a gente chega de noite cansado, com sono. Ah, não posso deixar de ler. Aí eu pego, leio lá bem rapidinho e vou dormir. E você estudando a Bíblia, você escolhendo um livro da Bíblia e tirando aquele livro, nem que você leve 2 anos para você terminar de estudar aquele livro, mas a produção, o seu raciocínio é outro, você aprende muito mais, porque você quer saber muito mais sobre aquele livro. E tem sido uma experiência muito boa para mim, pastor. O dia que eu não faço, Glória eu sinto falta. Às vezes eu fico 2, 3 dias só no Salmo. Aí eu estou aqui pensando, na hora que eu chegar no Salmo 119, que eu vou ter que copiar ele todinho, né? Mas, graças a Deus, tem sido um grande aprendizado para mim. E eu, assim, faço esse apelo para vocês também. Se vocês não querem ficar fazendo aquela leitura cansativa, 2 capítulos do Velho, 1 do Novo, pega um livro, escolhe um livro, vai lá na livraria, escolhe um bom comentarista do livro. Até perguntei, pastor, esse aqui é bom, pastor? É ótimo. Só tem divergência com o livro de Apocalipse, né? Né? O senhor falou comigo. Então, eu estudo ele, a Ione já pegou para ela, eu falei assim, não, só depois que eu terminar. Aí eu vou no quarto dela, pega, ela vai lá no meu ateliê de noite, pega e fica aquela briga. Mas tem sido muito bom. E qualquer hora eu trago o caderno para vocês verem. Não é estudo que o pastor está falando, não. Mas tem sido muito bom. Uma pergunta para você, Maílma. Nessa devocional sua, um salmo após o outro, já chegou o momento de você escrever um salmo e de repente ele mexer profundamente com a sua vida e parar, de repente você parou o escrito? Fala muitas vezes, até me peguei assim chorando, né? Lendo como se eu tivesse dentro da própria história de Davi, e que foi ele que escreveu a maioria dos salmos. E assim, lembrando também de muitas pessoas com quem eu aprendi pregações assim valorosas. A minha Bíblia é toda riscadinha e tal. Pastor fulano de tal pregou nesse aqui. É muito bom. E tem sido um aprendizado, pastor. Agora eu estou no Salmo 23. Salmo 23. Não, se o que veio à minha mente, quando eu sentei aqui, o presbítero Garcia veio aqui à frente, eu sentei. Se o que veio à minha mente tivesse vindo quando eu estava preparando a mensagem de hoje à noite, eu teria pedido para você trazer o caderno. Mas vocês vão ter a oportunidade de ver esse caderno. Que testemunho lindo. Carinho com a Bíblia, palavra revelada de Deus. É uma cura. E à medida que a gente vai lendo os salmos, a gente vai sendo curado de muitos traumas. Muitos rancores, muita tristeza que abala a gente durante a vida cristã, né? A vida cotidiana da gente. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus da vida de Maílma. Glória a Deus. Alguém aqui converteu-se lendo a Bíblia? Você se converteu a Cristo porque você estava lendo a Bíblia? Alguém? Não? Missionária, vem aqui, missionária. Vem aqui. A missionária converteu-se lendo a Bíblia. Que experiência foi essa, resumidamente? Que experiência foi essa da missionária converteu-se com a leitura da Bíblia? Que experiência foi essa, missionária?
Veja, Vai, começa. eu era católica, frequente, né? Praticante. E lá na igreja católica, no grupo que eu frequentava, eles liam a Bíblia. E eu comecei a aprofundar na palavra de Deus na minha casa. E quando eu li sobre a idolatria, eu falei, não dá para continuar. Lá eles já tinham até batismo com o Espírito Santo. E eu dizia, eu quero esse Espírito Santo na minha vida. E lá eu não recebi. E eu fui lendo a palavra, e fui para o hospital. E no hospital foi uma missionária, uma senhorinha como a mãe da irmã Betânia, mais ou menos nessa idade. E lá ela disse, você vai para a igreja evangélica, porque você já conhece muita coisa da Bíblia. E lá você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Você vai procurar a igreja mais próxima da sua casa. Você vai sair desse hospital breve. E você vai procurar a igreja evangélica que tem o batismo com o Espírito Santo. Conhece alguma perto da sua casa? Eu disse, 4 ruas tem uma Assembleia de Deus. Pois é lá o seu lugar. Saí do hospital com 15 dias. Procurei a Assembleia de Deus lá. Eu congreguei 14 anos. Com 2 anos e meio, para a glória de Deus, em uma vigília, fui batizada com o Espírito Santo, pastor. Essa Glória foi a minha Deus. experiência. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. A gente tem que valorizar a Bíblia, queridos. Nesses 10 dias de férias que eu tirei, a gente tira férias do trabalho, do local, mas não tira férias de Deus, não tira férias da fé. Então, nas minhas férias agora, eu li o livro de Hebreus. Os 13 capítulos do livro de Hebreus. Aquela leitura devagar, reflexiva. Eu li o livro de Hebreus como a minha avó materna comia doce de leite. Ninguém podia ficar perto dela. Eu nunca entendi aquele negócio. Minha avó, para comer doce de leite, tinha que sair todo mundo da frente dela. Quer dizer, pode sair todo mundo aqui. Eu vou comer meu doce de leite. E ali ela pegava e ficava de colherzinha em colherzinha, saboreando, deliciando o doce de leite. Era a paixão dela. Ela tinha que comer sozinha, sem ninguém perto dela. A Bíblia é assim também. É como doce de leite para minha avó materna. É você sozinho, deliciando. Então eu peguei o livro de Hebreus e me deliciei naqueles 10 dias com... Na verdade, só consegui ler 12 capítulos. Porque a leitura ia embora. A leitura ia embora. Aquelas devocionais. É assim, querido. A minha conversão, eu nasci no lar evangélico. Mas a minha conversão foi lendo a Bíblia. Aos 18 anos, como aluno de escola bíblica dominical, crescendo dentro da igreja, filho de crente, me veio uma interrogação profunda na alma. Se eu morrer hoje, onde eu estarei na eternidade? Céu ou inferno? Quer dizer, eu fui perturbado com essa pergunta. Eu fui perturbado aos 18 anos. Essa pergunta me inquietou. Eu disse, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe que se eu morrer agora, e se eu for para o inferno? O que adianta para mim a onisciência de Deus? Eu que quero saber. Se do jeito que eu estou, eu chego lá. Eu decidi ler a Bíblia toda. E Deus é testemunha, o Espírito Santo é testemunho. Eu li a Bíblia toda em menos de 3 meses. Porque eu começava a leitura às 7 horas da noite e só terminava quando eu vencia pelo cansaço da leitura. Mas eu não me entregasse ao cansaço enquanto eu não lesse pelo menos 15 capítulos. Por exemplo, Marcos, o Evangelho de Marcos, que é uma leitura só. Todos os dias. Meu irmão chegava da aula 11h30, e eu tinha que me acordar porque eu estava atravessado na cama, vencido com a leitura da Bíblia. Eu li menos de 3 meses a Bíblia toda. E eu comecei certo, sem orientação, eu comecei a leitura certa. Comecei pelo Novo Testamento. E quando eu estava lendo o livro de Tiago, eu disse, não dá para chegar lá desse jeito. Desse jeito eu não chego lá. Dobrei meus joelhos, confessei Jesus como meu Salvador, entreguei a minha vida para Ele e disse, Deus, eu vou participar de uma campanha que está acontecendo na igreja metodista aqui perto de casa. Se o pastor fizer o apelo, eu vou para frente
confessar publicamente Jesus como meu Salvador. E estava lá já falei isso aqui na igreja, um ex-bandido de São Paulo que trocava tiro com a polícia. No mundo do crime, ele era conhecido como cabeça de cavalo. E o bicho era doido, era maluco, não raciocinava. Corpo cheio de marcas de bala. E ele fez o apelo. E eu fui o primeiro a levantar as mãos. E ele disse, tem um jovem aqui aceitando Jesus como Salvador. E já fui para frente. Eu queria aquilo. Eu queria confessar publicamente que Jesus era o meu Salvador. Queridos, eu tinha muitos amigos. Eu tinha muitos amigos em Goiânia. Eu tinha muitos amigos. Deus é testemunha. Fui para a igreja. Não fiquei com um único amigo. Porque eu disse, eles não servem mais para mim. Eles não servem mais para mim. Perdi todos os meus amigos. Um jovem de 18 anos, que tinha muitos amigos, perdeu todos. Abandonei todos. Não serviam mais para mim. E quando eu fui para a igreja, é que eu fui conhecer pessoas, é que eu fui ter novos amigos dentro da igreja. A Bíblia fez isso comigo. A Bíblia fez isso comigo. Ela é palavra viva, ela é palavra de Deus. Nós vamos mostrar a Deus o nosso amor a Ele com as ofertas nesse momento. Parece que as crianças acabaram de sair, né? As crianças acabaram de sair, já ia chamar as crianças, mas já saíram. Nós vamos adorar o Senhor com a nossa oferta nesta noite. Pega a sua oferta. Você que... A gente sempre colocava aqui na frente o número da conta bancária, do Pix, mas está aí no banco, né? Na sua frente aí tem o Pix, tem agência, tem QR Code, está aí. Nós vamos abençoar. Meu pastor Cláudio, vem aqui, vem abençoar essa semeadura do povo de Deus. Vem abençoar a semeadura do povo de Deus. Pega o microfone ungido aqui. Dê um som. Isso aqui tem som? Isso. O homem de Deus vai abençoar. Glória a Deus. Isso. Vamos orar. Senhor Deus, nós abençoamos o teu Glória povo. a Jesus. Teu povo, ó Deus, que foi chamado para ser santo, como Glória tu és santo. Glória E aquilo, ó Deus, que nós entregamos à tua casa, sabemos que não é nosso, é tudo teu. Tudo que temos, tudo que somos, é teu, para a tua glória. Por isso, ó Deus, assim como os nossos antepassados fizeram no passado, deram não somente os seus recursos, mas deram a sua vida para que a igreja continuasse a caminhar e a crescer e a expandir-se pelo mundo. Ela chegou até nós e nós continuaremos esta obra. Nós também, ó Deus, daremos aquilo que o Senhor tem nos dado. O fruto, ó Deus, do nosso trabalho, ele não vem do nosso suor, da nossa inteligência, capacidade ou esforço algum, mas vem de Ti. É o Senhor que faz tudo, que supre tudo. É com a Tua palavra que as coisas acontecem. Por isso eu peço a Ti que o Senhor abençoe o Teu povo. Amém. O Teu povo, ó Deus, ao entregar, ó Pai, os recursos aqui na Tua casa, que eles tenham ciência, ó Deus, que o Senhor está junto deles, está do lado deles, ó Pai. Que o Senhor está acompanhando, ó Deus, a situação não só financeira, mas a saúde, a questão emocional, profissional. O Senhor está assistindo o Teu povo em todas as áreas.
E contribuir na tua casa, ó Deus, mais do que tudo é um ato de fé, um ato de obediência. Eu peço a Ti para que o Senhor nos abençoe. Amém, Senhor, Pai. tome cada um de nós nas Tuas mãos e nos faça, ó Deus, um povo abençoado, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos poderão vir aqui ao altar do Senhor. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Glória a Deus. Queridos, só 3 versículos bem pequenininhos. Cada um tem uma linha. Só vou dar a referência para a mensagem de hoje. Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés e Meus caminhos. luz para os meus caminhos. Salmo, a Bíblia, a palavra de Deus é fundamento da nossa vida, fundamento da nossa fé. E Salmo 11, 3 diz: ora, destruídos os fundamentos, que se poderá fazer o justo? Se destruir os fundamentos. E nós pegamos a palavra de Deus como fundamento da nossa fé. Somente as Escrituras, nada mais do que as Escrituras. E no Salmo 119, versículo 97, o salmista tem uma exclamação: quanto amo a tua lei, quanto amo a tua palavra, ela é meditação, minha meditação todo dia. Quanto amo a tua palavra, Salmos 39, 97, ela é minha meditação todo dia. E aqueles crentes fanáticos, para os crentes fanáticos, é minha meditação todo dia, o dia inteiro. Todo dia, o dia todo. Ela é minha meditação. Eu não perco tempo meditando em outra coisa que não seja a tua palavra. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus bens preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus.
Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra e me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Do início, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra e me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus, glória a Deus. Lindo. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. E os fundamentos da nossa fé não podem ser destruídos. A Bíblia é fundamento da nossa fé, fundamental. Se destruídos os fundamentos, que fará e será o justo? Tem alguns olhares diferentes para a Bíblia, queridos. Tem o olhar liberal. A Bíblia é um livro qualquer. A Bíblia foi escrita por homens. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Não creio na Bíblia. Mas tem um outro olhar para a Bíblia, como palavra revelada de Deus. Tem inclusive um grupo chamado dos fundamentalistas. Esse grupo é até criticado. É usado assim, fundamentalista, como um termo pejorativo, depreciativo, dizendo, não, os fundamentalistas são aqueles que têm mente curta, mente preguiçosa. Eles não gostam de pensar, por isso eles aceitam a literalidade da Bíblia. Eles pegam a Bíblia no seu aspecto literal, porque são preguiçosos e eles não conseguem pensar. Então usa assim de forma bem depreciativa. Mas no verdadeiro sentido, no sentido denotativo da palavra, nós somos fundamentalistas. Nós cremos a Bíblia como palavra revelada de Deus. Eu, pessoalmente, sempre ensinei para os meus alunos do seminário, eu creio na inspiração plenária da Bíblia. E essas discussões sobre Bíblia, não, mas a Bíblia não é digna de confiança porque no texto tem muitas interpolações. Isaías escreveu o livro dele, mas vieram outros fazendo enxerto. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Quase 2000 anos, ninguém discutiu a autoria de Isaías. De repente aparece um cidadão lá, falando sobre interpolações. 2000 anos, ninguém viu isso. De repente alguns eruditos querem ver essas coisas. Então o olhar para a Bíblia, queridos, tem que ser um olhar de que ele é um livro, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Portanto, é digno de toda confiança a sua palavra. É digno de toda confiança a sua mensagem. É um livro para você derramar a sua alma nele.
para você chorar. Tem textos da Bíblia que, se você não chorar, você precisa orar muito para Deus mudar o seu coração. Eu já fiz testes comigo com alguns textos da Bíblia, que eu já li 5, 10, 15, 20 vezes. Eu disse, agora eu vou ler sem chorar. Fica um pouco escorrendo, lágrimas escorrendo lá. Você não consegui de novo. Não consegui de novo ler. Um exemplo desse é a história de José, que eu gosto de ler assim, uma leitura só. Vai na frente, dá um nó na garganta, fica embarcado, com pouco, a gente está chorando. Aí Maíba vai para o Salmo 23. Eu duvido, eu quero fazer uma aposta com você, se você não pode chorar no Salmo 23. Quando você entra na mensagem do Salmo 23, ou a mensagem do Salmo 23 entra na sua alma, no seu coração, e você visualiza um pastor que cuida de você, o tempo todo cuidando de você, é impossível você não visualizar a cena e você não derreter diante dela. E assim muitas passagens da Bíblia, porque ela é uma palavra preciosa de Deus, como escreveu Paulo para o seu jovem discípulo, para o seu querido filho na fé, Timóteo. Paulo disse que a palavra de Deus, toda a Escritura, toda a palavra de Deus, e quando nós pegamos o cânon das Escrituras, e a gente diz toda a Escritura, toda a palavra de Deus, é de Gênesis a Apocalipse. Todas as Escrituras. Os livros, a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei, livros históricos, livros poéticos, livros profetas, profetas maiores, profetas menores, os livros biográficos do Novo Testamento, os Evangelhos, o livro histórico, Atos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, cartas pastorais, Tito, Timóteo, Filemão, as cartas gerais de 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2, 3 João, Tiago, Efésios não, Hebreus, e o livro profético e Apocalipse. Não tem como você não achar passagens ali que te confronta e te coloca diante de Deus, ou de um Deus gracioso, ou de um Deus que é juiz, que é julgador. E tem que se estremecer. Você tem que ceder. Porque Paulo diz, toda a Escritura, toda a palavra de Deus é inspirada por Ele. E ela é útil para o ensino. Ela é um conjunto de doutrina que nos ensina verdades e nos ensina as mentiras dos homens. Desmascara as doutrinas de Satanás, as mentiras de Satanás. Ela é uma palavra que reprova, ela censura, ela mostra os nossos erros, onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando. Mas quando ela nos reprova e dizer, você está errado nesta área, naquela outra área, nessa área, você está errado. Mas ao mesmo tempo que ela te reprova, ela te corrige. Ela vai dizer, eu vou corrigir esse comportamento seu que está errado. E ela vai dizer o que você deve fazer e como você deve agir para corrigir o erro que está na sua vida. Por isso ela é a palavra de Deus. Não é só promessa, não. Dizer que Deus é bonitinho e que Deus se apaixonou pelos nossos olhos e Ele nos trata como a mãe, talvez algumas mães tratam os filhos. Pode estar errado como for, mas para a mãe é a pessoa mais perfeita do mundo. Deus não faz esse papel. E a Bíblia, como palavra revelada de Deus, não faz esse papel. Para Deus, igreja é uma coisa, mundo é outra. Para Deus, salvo é uma coisa, perdido é outra coisa. Para a Bíblia, homem de Deus, mulher de Deus, tem um padrão de comportamento. E quem não tem nada com Deus, não tem porque vive outro padrão de comportamento. A Bíblia é dura. A Bíblia é incisiva na sua mensagem. Ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Queridos, a Bíblia, como palavra de Deus, nos instrui. Ela vai dizer o que é certo, ela vai dizer o que é errado. E quando ela está dizendo que é certo, ela vai te motivar a caminhar
a viver esse padrão do certo, do aprovado, das coisas louváveis, das coisas que glorificam a Deus. Mas se está no caminho errado, ela não vai te poupar, momento nenhum. Vai tirar a sua paz, vai te angustiar, vai te confrontar. E disse: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, como a irmã Benida cantou hoje, sobre o agir do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. Não endureçam os vossos corações. Meus irmãos, o maior livro que já foi produzido na Bíblia. Imagina uma coisa. Imagina que tem mais de 40 pessoas espalhadas pelo mundo, em 3 continentes, falando 3 línguas diferentes. Continente europeu, continente africano e continente asiático. Fala hebraico, fala aramaico, fala grego. Cada um vai escrever alguma coisa na sua língua. Vivendo um período de 1.500 anos de um para o outro. Um não conhece o outro, praticamente não conhece o outro, nunca ouviu falar do outro, mas eles estão escrevendo alguma coisa. No final, pega tudo que eles escreveram e coloca num computador. E pede o computador para analisar esse escrito. E o computador trabalha, vai encontrar 63.779 referências cruzadas. 63.779 referências cruzadas. Não é isso? Começa. Mais de 40 pessoas em 3 países diferentes, 3 continentes diferentes, falando 3 línguas diferentes, cada um escreve e depois tem 63.779 referências cruzadas. O que falou, outro também falou. O que escreveu, outro também escreveu. Isso é Bíblia. Foi a Bíblia. É uma loucura. Para quem não acredita em Deus, para quem não acredita na Bíblia, é uma loucura. Escreveram a mesma coisa. É muita referência. 63.000 para você gravar. 63.779 referências cruzadas o computador descobriu na Bíblia. Só computador para fazer isso. É Bíblia. Esse livro que a gente deve apaixonar por ele. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra real. Não tem nada igual à Bíblia. Não tem nada. Não tem nada. Hoje ela está traduzida, nem imagino. Eu até queria entrar lá na Sociedade do Brasil para ver quantas línguas e dialetos a Bíblia já está traduzida. Mas nem imagino. Deve ter ultrapassado já 2.000 línguas e dialetos a tradução da Bíblia, não imagino. Meus queridos, pensa numa mensagem poderosa. Eu provoquei vocês no início do culto. Imagina se depois que o pastor Alexandre terminou o louvor com a equipe, a gente encerrasse o culto e mandasse vocês para casa. Vocês iam frustrados para casa. O que aconteceu com o pastor? O que aconteceu? O pastor não tem mensagem? Não tivemos mensagem, tivemos pregação, não tivemos nada. Só cantamos e estamos voltando para casa. Isso, queridos, é a centralidade da Bíblia nos nossos cultos, é a centralidade da Bíblia na nossa alma, é a centralidade da Bíblia na nossa vida. Não dá para a gente viver sem Bíblia. Não dá para a gente respirar sem Bíblia. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Por quê? Porque ela é palavra de Deus. E ela tem esse poder de ir onde a voz humana não vai.
ela tem poder de entrar na sua alma lugares que ninguém tem acesso. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu melhor amigo, sua melhor amiga. Tem coisas na sua alma que ninguém tem acesso, é só você. Acredita, a Bíblia tem poder para ir lá. A mensagem de Deus tem poder para ir lá e te inquietar. Porque é Bíblia. É Bíblia. Eu sei que às vezes, queridos, a Bíblia incomoda. Tem mensagens que nós vamos à igreja e ouvimos. Eu disse, eu vim para a igreja no dia errado. Não gostei da mensagem. Ela me perturbou o tempo todo. Ela me inquietou o tempo todo. E a gente vai para casa, é aquela mensagem que desconstrói planos, que desconstrói emoções, que desconstrói projetos. Porque você tinha uma coisa na mente, você foi à igreja e Deus foi como um trator em cima de você. Você sabe aquele dia que você vai à igreja e o pregador foi um profeta de Deus, única e exclusivamente para você. Eu disse, Deus, eu não gostaria de ter vindo à igreja hoje. Porque hoje a palavra do Senhor vem como um trator em cima da minha vida. E eu estou voltando perturbado para casa. Porque eu estou querendo é outra coisa. Mas Deus te chamou, não foi para aquela outra coisa. Deus te chamou para os céus. Deus te chamou para o reino dele. E a Bíblia, como palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz para ir o mais profundo da sua alma e fazer o que Deus propõe fazer. Meus irmãos, só a Bíblia. Só a Bíblia para responder algumas perguntas que ninguém responde. Filosofia não responde, humanismo não responde, antropologia não responde, sociologia não responde, nada responde. Tem questões que só a Bíblia responde. Por exemplo, você veio de onde? O que você está fazendo aqui no mundo? Nessa vida? Vai acabar? Vai. Você vai para onde? Você veio de onde? Você está aqui fazendo o quê? Com que propósito? E quando terminar aqui, você vai para onde? Pega a Bíblia, responde tudo. Vai dizer de onde você veio, vai dizer por que você está aqui, e quando terminar, vai dizer para onde você vai. Se para um lugar bom, ou de repente não é um bom lugar. Mas ela vai dizer para onde vai. A Bíblia responde essas perguntas que só a Bíblia, não tem outro livro no mundo para resolver estas questões. Não tem. E porque ela é um livro inspirado por Deus, porque ela é a palavra de Deus, Deus soprou, usou homens, mais de 40 pessoas para escrever, usou. Para quem estava lá, ó, soprando por detrás, era Deus. Por isso, ninguém acha contradição nas Escrituras. Tem textos que são de difícil interpretação, e eu reconheço. Tenho 51 anos de pastorado e reconheço que a Bíblia tem passagens desafiadoras. Eu nunca consegui entender o templo desenhado por Jeremias, lá nos últimos capítulos. Os 6 capítulos para você ler falando sobre o templo, eu nunca consegui chegar àquele templo. Tem passagens difíceis. Paulo escreve algumas coisas difíceis de ser entendidas? Tem. Livro de Hebreus? Tem. Mas, queridos, é a palavra de Deus. Quando se fala em palavra de Deus, meus irmãos, a palavra diz que a Bíblia, ela é como uma prata que foi apurada, depurada, purificada 7 vezes. Purificou a primeira vez, tirou as escórias. A segunda vez, não sei se tinha, mas já apareceu, tirou. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 7ª vez. Perfeição total.
É impossível você achar uma escória numa prata que foi purificada 7 vezes. E a Bíblia diz, assim é a palavra do Senhor. Você não vai encontrar falhas na Bíblia. Alguns até tentaram. E eu já vi o testemunho de um filósofo que tentou achar uma falha na Bíblia, estudou tanta Bíblia, leu tanta Bíblia, que depois se converteu. Sem ter achado o que ele procurava, que era falha, que era erro na Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem um crítico, tinha, né, que já morreu, um crítico, um reacionário britânico, pode você viver 17 anos, chamado Penn Ingersoll. Penn Ingersoll. Sabe o que aquele tonto falou? Daqui 15 anos, a Bíblia estará no necrotério. Ele deu 15 anos para a Bíblia estar no necrotério. Ele era escritor. Sabe o que aconteceu? 15 anos, acredite se você quiser, lê a história dele, está na internet. Penn Ingersoll. O corpo dele estava no necrotério, 15 anos depois. Escreveu um outro. Voltaire falou que no tempo dele, né? Se daqui 100 anos a Bíblia será um livro atrasado, ultrapassado e esquecido. Eu dou 100 anos para a Bíblia estar aposentada. A casa do filósofo francês chamado Voltaire foi adquirida, depois que ele morreu, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa dele, colocou lá uma impressora, estava imprimindo Bíblia e servindo de depósito para a Bíblia. Continuou. Tem mais um testemunho aqui de um outro britânico, político, pensador, revolucionário britânico, chamado Thomas Paine. Ele disse o seguinte: na próxima geração não vai se falar mais em Bíblia. Na próxima geração. A Bíblia só conseguirá subsistir nesta geração. Como ele era escritor e tinha uma gráfica, a impressora dele foi depois adquirida. Sabe para quê? Deixou de imprimir o lixo que ele escrevia para imprimir Bíblia. Tem algumas coisas, queridos, que você vai daquele texto de Paulo, né? De Deus ninguém se escarnece, nem dele, nem da palavra dele. De Deus não se escarnece. Não se escarnece. Gálatas 6, né? Gálatas capítulo 6. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. Parece que foi uma rede em cima dessas pessoas, da fala dessas pessoas. Meus queridos, a Bíblia, ela nunca voltou vazia, como palavra de Deus pregada nesses 2000 anos. Todas as vezes que Deus levantou um profeta, Deus levantou um homem, uma mulher, como instrumento, como vaso, para proclamar a sua palavra. Essa palavra nunca deixou de fazer o seu efeito. Corações frios, corações gelados, corações indiferentes, corações como pedra. Ela foi lá, removeu, quebrou, despedaçou tudo, mas fez a sua missão, a sua proposta como deveria fazer. Porque essa palavra é pura, ela é poderosa. Tem 2000 anos, queridos, que já tentaram destruir essa Bíblia. Quantas vezes foram queimadas de fogueira? Montões de Bíblia foram queimadas. Em países comunistas, eu estava vendo o nosso querido Jair Lara.
ele estava na Polônia. Obrigado. Ele está na Polônia, onde mora a filha dele. E ele pregou numa igreja, ele colocou lá, fez uns vídeos da igreja, é uma região rural, mas são 4 línguas. São 4 línguas. Os cultos são feitos em 2 idiomas. Eu imagino que todos ali falam aqueles 2 idiomas. E ele fez uma entrevista com um que era contrabandista de Bíblia para a Rússia. Quantas Bíblias ele teve que contrabandear para a Rússia, e algumas vezes ele foi apanhado. E ele driblava, fugia, esquivava, mas algumas vezes ele foi apanhado. Mas Deus foi bondoso, Deus foi misericordioso, porque aqueles policiais disseram: a gente não quer ver você mais com Bíblia. Não traga mais Bíblia para cá. Não traga mais Bíblia, você vai se dar mal. E ele nunca se deu mal, porque Deus sempre o guardou. Aí eu lembrei-me do Contrabandista de Deus. Leu aquele livro? O Contrabandista de Deus? Tá aí. É só baixar na internet. O Contrabandista de Deus. Vale a pena ler. André, o irmão André, o contrabandista. Ele contrabandeava Bíblias para países comunistas e ninguém pegava. E um dia ele resolveu colocar Deus à prova. Disse: Deus, eu vou fazer uma prova com o senhor. Eu vou encher meu carro de Bíblia, vou encher o banco de trás, vou encher o banco de carona, eu vou lotar esse carro de Bíblia à bosta de todo mundo. Pois ele parou, a aduaneira, olharam, examinaram, não viram nada. Mas como que não viu? Tem Bíblia derramando pelas janelas. E esse povo olhou e não viu nada. Aí ele viu que Deus estava naquele negócio e que tinha algo de sobrenatural no contrabando da palavra do Senhor. Tinha alguma coisa sobrenatural. Meus queridos, nós precisamos de uma outra reforma protestante. Nós precisamos ser mais carinhosos com a palavra de Deus. É uma palavra profética, é uma palavra revelada, é uma palavra que nos santifica, é uma palavra que nos fortalece, é uma palavra que muda a nossa vida, nos transforma, nos prepara para a eternidade. Como cidadão dos santos, você vai morar numa cidade onde Deus está presente o tempo todo. Estaremos face a face com o Senhor, assim como Ele é, nós seremos também. Só a palavra de Deus tem esse poder, queridos. Que crente é esse que passa a semana toda, não lê um texto da Bíblia? Levanta correndo, vive correndo, dorme morrendo. Você com seu celular é o tempo todo, mas a Bíblia ficou de lado. Sua devocional não tem Bíblia. Sua vida diária não tem Bíblia. Como ouvir a voz de Deus, queridos? Deus fala a sua palavra. Ela é a voz de Deus. Tem uma coisa que a gente precisa aprender. Para Jesus, quando Jesus estava lá com os escribas, os fariseus, aquela multidão, aquele povo todo, e Jesus citava Moisés. Para Jesus, o que Moisés falou, foi Deus quem falou. Ponto final. Para Jesus, o que os salmos disseram, foi Deus quem disse. Para Jesus, o que os profetas falaram, foi Deus quem disse. E a gente vai ter posição diferente de Jesus. Então, para nós hoje, queridos, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a voz de Deus. É Deus falando, foi Deus quem escreveu, foi Deus quem disse, e é Deus quem fala. É Deus quem fala. Se você abrir a Bíblia e começar a chorar, faz bem você chorar, não pare o choro, não interrompa o choro. Não interrompa o seu choro. E a gente precisa ter um olhar mais carinhoso para a Bíblia, como palavra de Deus. Essa palavra nos salva, mas ela também pode nos condenar. Já tentaram, queridos,
derrubar a Bíblia muitas vezes. Tem uma ferramenta que se ela fosse contra a Bíblia, ela ia dar muito trabalho para muita gente. Arqueologia. Se a arqueologia fosse contra a Bíblia, você imagina o bagaço que ia fazer, que ela poderia fazer, se a arqueologia fosse contra a Bíblia? Se essas descobertas arqueológicas lá do Mar Morto, de Qumran e tantas outras escavações, descobrindo tempos do Velho Testamento, artigos do Velho Testamento. Eu vou trazer 3 testemunhos aqui de arqueólogos. Trazer 3 testemunhos. Mas poderia trazer aqui uma carrada. É só ir na internet pegar. Trazer 3 testemunhos para vocês. Esses 3 nomes são arqueólogos. Trabalham com arqueologia. William Bright, ele escreveu dizendo: não há dúvidas de que a arqueologia tem confirmado a historicidade da tradição do Velho Testamento. Porque os achados na arqueologia, longe de contrariar a Bíblia, confirma os escritos históricos da Bíblia. Um outro, Nelson Gluck, falou que pode-se afirmar categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica apresenta qualquer controvérsia sobre a referência da Bíblia. A arqueologia a favor da Bíblia. Essas escavações, essas descobertas, não sei que quantos interessam pela arqueologia, pastor Cláudio Caraval é apaixonado pela arqueologia. E eu tenho minha paixão também, minha dose de paixão pela arqueologia. Só mais uma. Para outro testemunho aqui. A arqueologia, ela pode até não dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela jamais negará essa verdade. Ela pode até não dizer que a Bíblia seja a palavra de Deus, mas a arqueologia jamais negará essa verdade. Queridos, a gente apaixona, aí você vai se apaixonando pela arqueologia, por essa descoberta, essas escavações. Tem um canal na televisão, esqueci o nome do canal, não sei se 589, qualquer coisa parecida, 590, próximo a 590. Esqueci lá o nome do canal. Você viu o filme lá. E eles focam muito arqueologia. Essas escavações, essas descobertas. Olha, é apaixonante. Eu disse, gente, mas que coisa apaixonante. É um trabalho muito difícil. Dificílimo a arqueologia, aquelas escavações. Mas é apaixonante. Então, queridos, eu quero dizer para você que a Bíblia, como palavra de Deus, ela tem mais de 4.000 anos. Desde os primeiros escritos mosaicos até os últimos escritos no primeiro século depois de Cristo, aproximadamente 4.000 anos. Mas nesses 4.000 anos, é um testemunho de 4.000 anos que a Bíblia veio dos céus para nós. E a gente tem que tratar isso de forma muito reverente, muito graciosa. Muito graciosa. E aí, eu deixo com você, no final dessa mensagem, as palavras de Josué, de Deus a Josué. Não cesses de falar deste livro. Não cesses. Fala o tempo todo. Andando pelo caminho,
parado em casa, no trabalho, por onde você for, não cesse de falar desse livro. Antes, medita nele de dia e de noite. Priorize a Bíblia como palavra de Deus, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sucesso da vida depende da forma como a gente prioriza. Dia da Reforma Protestante, 31 de outubro, 505 anos, de 1519, agora 1524, 505 anos. Da meio da semana, em vez de fazer referência à reforma depois, eu preferi fazer referência à reforma antes. E a gente precisa ter um olhar diferente para aqui. E aí, a última palavra que eu deixo para você foi a exclamação do salmista no início dessa mensagem. Salmo 119, versículo 97. Senhor, quanto amo a tua palavra. Ela é a minha meditação todo dia. E para os fanáticos, o dia todo. Todo dia, o dia todo. Quanto amo a tua. Ela faz diferença, queridos. Ela faz toda a diferença na minha vida. Hoje é dia 27. Coloque isso na sua agenda. Quem sabe a irmã Ilma vai ter muitos discípulos aqui, irmã Ilma. Quem sabe amanhã tem algumas pessoas que vão para a livraria comprar um caderno. Mas eles vão precisar ver o seu caderno. Talvez não vão ter a habilidade que você tem para desenhar como professora, o dom que Deus te deu. Talvez não vão ter habilidade, mas vão ter inspiração. E vão poder se inspirar em você, ser sua discípula. Discípulos de você. Vale a pena. Vale a pena. Que Deus te abençoe. Pastor Figueiredo vai fechar o culto dessa noite, ministrando na nossa vida. Que o Espírito de graça desça sobre nós. O Espírito do Senhor nos envolva. Para que o dia que os momentos que você abrir a palavra de Deus, possa queimar, possa arder seu coração, arder sua alma, e você dizer, mas Deus, essa palavra arde, ela arde na minha alma. Mas o pastor Figueiredo vai orar, depois eu vou chamar a irmã Cristina Alves para vir aqui à frente, logo após a ministração do pastor Figueiredo, você vai ver